Continuando, pessoal, com o nosso curso, vamos falar agora de algumas representações do mal, ou seja, como ele é visto em algumas culturas. Aqui eu separei 3 exemplos, como ele é visto entre os gregos, na cultura indígena e também no cristianismo. Inicialmente, começando pelos gregos, nós vemos que na mitologia grega eles possuíam vários deuses. Cada deus era responsável por uma determinada área. Então, tinha Zeus, tinha Poseidon, que era o deus dos mares, Hades, que era o deus do submundo, né? E esses deuses, todos eles, tinham características humanas, no sentido de possuir ciúmes, rivalidades, brigavam entre si, né? Alguns, inclusive, se apaixonavam ou tinham relações com mortais, né? Então ele tinha muito do comportamento humano. Na cultura grega não existia um deus específico responsável pelo mal, como nós temos o diabo no Novo Testamento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então cada deus, conforme a vontade dele, ele poderia fazer uma coisa boa ou ruim, tá? Então nos gregos existia somente uma fonte do bem e do mal, tá? Cada deus representava essa fonte, então ele tinha atos bons ou atos maus. Um outro exemplo é com relação a algumas culturas indígenas. Em algumas culturas, a bondade, o bem, é representado pelo dia e o mal à noite. Então, os indígenas, eles desenvolvem rituais para serem feitos durante o dia, que seria para algumas tribos uma época de um período de alegria, que teria o sol, né, que ajudaria na agricultura, certo? E à noite seria um período mais nebuloso, no sentido de que poderiam existir espíritos da floresta que vinham atrás das almas dos homens, ou então espíritos de pessoas passadas que retornariam para atormentar a tribo. Então eles desenvolvem rituais, danças, cantorias, contam histórias para saber se comportar perante esse bem e o mal. Uma característica da cultura indígena é que eles seguiam muito pelos sonhos, visões, coisa que a gente aqui na atualidade, nós como ocidentais perdemos, né? O homem moderno perdeu esse contato com os seus sonhos, e sabemos que pela psicologia analítica os sonhos é a base do inconsciente. Então o indígena, ele sabia se comportar diante do mal conforme ele observava seus sonhos, tinha suas visões, fazia seus desenhos, né? Coisa que a gente hoje está meio que perdido, né? A gente vai ver isso mais na frente na sombra, quando estiver falando da sombra, mas o ser humano atual, no mundo moderno, está um pouco perdido, conturbado com isso. O indígena, ele sabia, né, como se comportar e como viver em harmonia consigo mesmo, com a sua tribo, com a natureza. Uma outra representação é com relação ao cristianismo. No cristianismo nós temos o Novo Testamento e o Velho. No Velho Testamento existem algumas aparições pontuais do Satã, do demônio, tá? Nós começamos aqui com Gênesis,
onde Deus fez a árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal que não deveria ser comido. Então apareceu a serpente, e as pessoas dizem que a serpente é o simbolismo do demônio. Ele conseguiu fazer com que seduzir o homem e a mulher para que eles comessem a árvore, o fruto dessa árvore, e fossem expulsos do paraíso. Além disso, nós temos outros exemplos. Por exemplo, em Crônicas, onde diz lá que Satã ele induziu Davi a fazer o recenseamento do povo de Israel. Deus não queria, mas Davi acabou sendo induzido por Satã e fez o recenseamento do povo de Israel. Temos também um exemplo da história de Jó, tá? Mas de maneira geral, nós vemos que no Velho Testamento, Deus era a fonte do bem e do mal. Ele se comportava bem parecido conforme um deus da Grécia. Dele provinham o bem e o mal. Então, quando o povo de Israel estava obedecendo, ele trazia bênçãos. Se o povo estivesse desobedecendo, vinha maldições. E se qualquer povo interferisse lá no caminho de Israel, ele seria destruído, né? Aqui eu coloquei como exemplo aqui as pragas do Egito, tá? Os egípcios, eles prenderam lá o povo de Israel, escravizaram durante anos, e Deus resgatou seu povo. Os egípcios foram castigados, né, com as pragas. Além deles, tem muitos exemplos no Velho Testamento de povos que guerreavam com os judeus, e o povo hebreu era ordenado por Deus a matar todos os oponentes, algumas vezes inclusive até as crianças, os animais e tudo, tá? Era uma ordem que vinha de Deus. Então essa representação do Velho Testamento. Tem também um outro exemplo, que é lá em Samuel, quando o rei Saul, né, às vezes ficava atormentado, e na Bíblia está dizendo que era um espírito maligno que vinha da parte de Deus atormentar o rei Saul. Então, mais um exemplo para explicar essa parte, que no Velho Testamento Deus era responsável tanto pelo bem como pelo mal. No Novo Testamento, que eu coloquei Jesus e o diabo, ocorre uma separação. Jesus ele veio salvar o mundo, trazer bondade ao mundo, trazer cura, e o diabo ele representa a doença, o pecado. Ele vai funcionar, cada um dos dois, tanto o diabo para Jesus e Jesus para o diabo, vai representar a sombra. Então, o diabo seria a sombra de Jesus, os atributos que Jesus não tem, e Jesus seria a sombra do diabo, que é um dos atributos que o diabo não tem. Então a gente vai ver, vocês vão compreender melhor isso quando a gente vai falando sobre sombra, tá? Então, pessoal, essas foram as representações que eu trouxe, alguns exemplos, tá? Tem inúmeros outros. Especificamente nessa questão do cristianismo, tem muitas explicações teológicas que dizem, não foi bem Deus que fez, foi Ele permitiu e tal, que viesse um espírito maligno, ou atormentar o rei Saul no caso, ou trouxesse maldição ao povo. Mas está lá em ordens expressas, escritas na Bíblia, tá? Às vezes para destruir os outros povos. Então, tem essa representação no Velho Testamento, um pouco diferente da do Novo, que ocorre a separação do bem e do mal, certo? Então, na próxima aula, nós continuamos com o nosso curso.